Olá, meus colegas, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo de hoje vamos estar apresentando para vocês diversas placas eletrônicas que equipam aí os motores de portão de marcas bem conhecidas aí no mercado. Vamos estar falando tudo sobre elas, configurações, como foi o trabalho ao longo do tempo, como foi as características dela de uso nas redes elétricas, as facilidades que essas placas eletrônicas têm aí e o que ajuda bastante ao técnico na hora de fazer qualquer tipo de instalação ou configuração. E também vamos estar mostrando para vocês se essas placas eletrônicas, alguma delas dá algum tipo de dor de cabeça, e vamos mostrar para vocês a qual que se sai melhor desse tipo de placa aí mais conhecida. Vamos lá? Primeiramente vamos pegar uma placa que é bem conhecida por a maioria dos técnicos, que é essa placa aqui da marca PPA. É uma placa bem simplificada de fazer instalação, né? Tem aquela questão do programador que fica aqui nessa região, que com esse programador você não precisa estar se abaixando ali, se agachando para estar fazendo as configurações. Se você utiliza um programador que você pode elevar à sua altura para fazer diferentes ajustes no motor, tanto de configurações de controle, rampa e uma infinidade, tudo você poderia estar fazendo por aqui. Tem a opção do capacitor, essa placa tem a opção do capacitor separado, bem legal, para você não ter que derivar o capacitor aqui nessa lateral. E é uma plaquinha bem simplificada, o tamanho dela é bem prático, tem os botões aqui de fazer programação de controle, bem simples, tem a opção de trava, ela tem a opção de saída de 12 volts, auxiliar para você alimentar algum outro dispositivo. Aqui tem o jumper de prog para você fazer algumas programações, ela também tem botoeira, tem os LEDs informativos, né? Tem a opção aqui de você mudar a polaridade. Essa é uma plaquinha bem simplesinha, uma placa bem básica mesmo, para você ter seu motor de portão funcionando. Essa aqui é a Pop Prog, né, conhecida. E vamos estar falando agora sobre a questão da resistência desse tipo de placa. Esse tipo de placa, ela tem uns defeitos, uns problemas nela, que é o seguinte. Quando acontece algum curto na rede, em vez de estar desligando, rompendo o fusível, ela não rompe. E algumas vezes poderá até danificar o sistema, tipo a coisa que você já conhece. Ó. No caso, essa placa aqui, houve um curto-circuito e o fusível não se rompeu, né? Eu não sei por que foi. Outro problema que essa placa tem é o seguinte, em alguns casos, quando falta energia e quando essa energia vem de novo, o portão não funciona, não abre. Aí você tem que ir lá desligar a placa, ligar de novo para ela volta a funcionar. Em alguns casos, mesmo quando não há sobrecarga de energia, ela tem dificuldade para reconhecer o controle remoto, entendeu? Vamos para a próxima placa. Tem uma plaquinha aqui que eu quero mostrar para vocês aqui. Pronto, essa placa aqui é a mesma Pop Prog, né? Deixa eu ver só a versão dela aqui, se é a mesma da outra. Não, essa aqui é diferente. Essa placa aqui também é uma placa da marca PPA. É uma placa, a versão 2.0. Essa placa aqui é o seguinte, é uma placa também das mesmas configurações daquela outra. Tem o programador na lateral, tem a parte de capacitor aqui, tem a saída do motor, tem as programações que é a mesma do que aquela ali. Esse modelo, essa versão de placa, a 2.0, o que acontece? Acontece um delay muito grande na questão de acionamento por controles remotos. Por mais que você mude a frequência do controle, ou mais que você tenha um controle de outras marcas, sempre você vai ter um problema de delay. Então, muitas vezes você aperta o controle e demora para responder o seu motor de portão. Muitas vezes você pergunta, será que é a pilha do controle que está fraca? Será que é a recepção da antena? Será o que foi que está acontecendo aí que ocasiona nesse delay? Mas esse problema aqui eu já peguei um lote de placas desse modelo e todas elas vieram com esse delay. Então, esses dois tipos de placas eletrônicas aqui são as placas bem básicas, bem ótima configuração. Só que o único problema delas é esses erros que acontecem aí na sua placa eletrônica, o chamado bug. Essa aqui tem mais bug do que essa aqui. Então, é uma placa simples de instalar, bem configurada, tem um código aberto, você pode configurar qualquer tipo de controle. Então, o bom é isso aí, mas eu atualmente eu não estou indicando a compra dessa placa aqui, por causa essas dores de cabeça. Muitas vezes você faz a instalação num cliente que fica uma diferença de quilômetros, mais ou menos 250 quilômetros de você aí, né, que é técnico. Imagine se essa placa dá defeito aí, você tem que fazer o deslocamento da sua loja até o cliente para fazer um atendimento. Imagina aí o quanto você vai gastar de combustível para você ter que ir lá. E sendo que você não pode cobrar para o cliente, porque o cliente ele tem 3 meses de garantia visado em lei, entendeu? Você não pode cobrar ele durante 3 meses. Imagine se o cliente chama 2 vezes
no mês, já matou seu lucro todinho e os próximos vai ser prejuízo. Então esse tipo de placa é uma placa bem legal, bem interessante, todas as configurações dela são perfeitas, eu adoro essa placa, mas o único problema dela é esses bugs que acontecem, que dá uma dor de cabeça retada e dá um bastante prejuízo ao instalador. Eu já conversei com o pessoal da marca PPA, ele diz que vão mudar nas próximas versões, mas por enquanto eu não recomendo esse tipo de placa para ser instalado nos seus motores de portão. Por enquanto, vamos esperar o pessoal da PPA mudar, né, para a versão próxima e vamos resolver isso aí. Vamos para a próxima placa. Aqui, ainda voltando aqui esse tipo de placa da PPA, aqui você tem uma placa que é um pouco mais avançada do que aquelas outras lá. Tem a 2.0, deixa eu ver qual outra ali. 2.0 e a 2.8. Essa aqui é 2.4. Já é uma versão bem melhor do que as outras ali. É o seguinte, essa placa aqui, o problema dela fica assim. O problema dela é que quando dá qualquer pepino de energia, ela já papoca tudo, entendeu? O fusível agora sim, já não foi como as anteriores, ele tá rompendo o filamento, vocês podem ver aqui, ó, já tá rompendo o filamento, né? Papoca tudo aqui dentro. Mas ele tem algumas peças que estão estourando aqui. Mas imagine vocês, para você ter que fazer o conserto dessa placa. Muitas vezes você não consegue, não conhece uma eletrônica para fazer um reparo dessa placa. Então você fica com a placa perdida, aí você tem que comprar outra. Mas fora isso, diferente das outras anteriores que eu coloquei para vocês aqui olhar, essa aqui não tem o mesmo defeito do que as anteriores que eu mostrei para vocês. Essa aqui já teve muita correção nesse tipo de placa. Os delay que as outras têm, essa aqui não tem mais, já foi corrigido. Mas o único problema dessa placa é que ela papoca e você ali praticamente fica com a placa inviável. Porque assim, você tem que correr atrás de uma eletrônica para fazer o conserto da sua placa aí. Então isso prejudica bastante o funcionamento. Praticamente você perde a placa. Porque às vezes se você não conhecer uma eletrônica para fazer o conserto dessa placa, fica complicado aí a situação e sua utilização. Vamos mostrar outra placa eletrônica muito conhecida aí pelos técnicos. Quem trabalha com ela já sabe, né? Já está vendo aqui, já conhece ela. Essa é a placa da Rosse, é uma placa bem grande, cheia de acessórios, né? Essas placas eletrônicas, elas não têm o transformador, como vocês conhecem aqui, ó. Esse bichão grandão aqui não tem. Ela é toda retificada por chips, essas coisas aí, na sua corrente elétrica. Então, um ponto negativo que eu não gostei desse tipo de placa foi porque não tem um transformador, entendeu? Geralmente o transformador fica aqui nessa região, eu já não gostei por isso. Mas fora isso, essa placa é uma plaquinha bem legal de se trabalhar, entendeu? Ela já acopla o sensor RAW aqui, já fica aqui do lado, para quando o imã passa por aqui, ele já sabe o que fazer, não precisa de você estar puxando o fio por fora para estar colocando nos sensores. Aqui tem as características dos acessórios, né? Tem a antena que você pode colocar separado, você pode alongar essa antena para uma distância maior. O boot, tem o sinaleira, tem o fotocelo, o TX, entendeu? Tem a fechadura, tem o GND, tem um 12 volts auxiliar. Aqui tem os comandos de motores, também o capacitor aqui é no borne separado. Aqui tem esses relézinhos aqui, o fusível fica aqui do lado. Esse fusível não tem aquele negócio de dar um pepino na rede e ele não cortar. Essa placa aqui é uma placa bem interessante. Agora, a única coisa que eu não gostei foi o seguinte, porque assim, essa placa fica muito próxima ao chão, né? Então, a carcaça dos motores da Rosse tem, quando chove, entra uma certa umidade para dentro dessa placa, molha ali tudo lá dentro. Então, como essa placa fica muito rente ao chão, ela tende a danificar os seus circuitos elétricos aqui. Foi o que aconteceu com essa placa aqui. Vocês podem ver que essa placa já foi danificada por causa disso, porque como ela fica muito rebaixada, ó, na base do motor e tem vários orifícios na lateral, se não for vedado direito ainda, entendeu? Prejudica mais ainda. Então, como vocês podem ver, essa placa já foi danificada por causa ela é muito rebaixada ao solo e danifica a placa. Fica entrando água para dentro, umidade, e danifica bastante esse circuito, principalmente na parte de baixo, que ela fica assim nessa posição. Na questão dos pontos positivos dessa central, é porque você pode fazer inúmeros ajustes aqui nesse trimpote, aceleração, entendeu? Parada suave você poderá fazer aqui. Você tem um ajuste aqui de embreagem logo aqui, e tem uns ajustes aqui de freio logo aqui, tudo mais prático.
E a questão dos pontos negativos dessa placa é justamente aquela parte que fica dando problema no circuito elétrico aqui, né? Porque ela fica muito rebaixada, ela danifica com frequência, né? Outra coisa que fica dando defeito nesse tipo de placa é esses relés que costumam travar bastante. Eu tenho muitas queixas de clientes que alegam que o portão dele só está indo para um sentido só, ou para frente ou para trás. Então eu recomendo ao cliente, abra lá, já que sua cidade é um pouco mais longe, abra lá seu portão e dá umas pancadas aqui no relé, umas pancadas aqui que seu portão vai funcionar. Funciona na hora. Muitas vezes os relés travam bastante nessa parte. Outros já me reclamaram desse LED ST ficar ligado direto. Em alguns casos, quando dá sobrecarga de energia, justamente a placa se desprograma todo, porque ele recebe uma alta carga de energia e dá um tipo que um curto. Ela já não tem opções de ver essa questão da sobrecarga de energia. Essa placa não tem aterramento, então isso prejudica bastante. Outro problema do LED ST piscando direto é porque esse sensorzinho aqui fica fora do lugar, aí fica piscando direto, entendeu? É a questão do sensor, costuma dar problema esse sensor e muitas vezes você tem que fazer a substituição dele para funcionar, né? Muitas vezes você não encontra uma eletrônica que tem esse sensor para fazer a troca. Você tem que levar numa loja especializada, o que é difícil aí você encontrar uma loja especializada para consertar esse tipo de placas eletrônicas. É muito complicado. E muitos me perguntam, e aí, compensa fazer um conserto de uma placa eletrônica dessa? Depende bastante, entendeu? Da qualificação daquele profissional da sua região, então depende muito. Tem eletrônicas aí especializadas aí de conserto de placas eletrônicas que faz o serviço hoje, amanhã já está com defeito, aí você vai tomar um prejuízo, entendeu? Você tem que ver muito a questão do profissional que está fazendo o conserto da sua placa, peça garantia para ele, entendeu? Eu mesmo, para vocês, eu digo, eu mesmo não conserto mais placa, eu parei com isso. O cliente me chamou lá dizendo que a placa dele parou de funcionar, queimou, deu um curto, alguma coisa. Eu simplesmente, cliente, não funciona. É melhor você comprar outra, porque isso vai lhe dar uma dor de cabeça retada. Então é melhor você comprar outra placa. Explica as situações que eu já tive com placas eletrônicas e explica a melhor situação para o cliente. Então eu não recomendo fazer o conserto de placas eletrônicas de motores de portão. Eu prefiro colocar uma nova logo, porque senão você vai ter dor de cabeça. Imagine você estar dormindo à noite e de repente seu portão está abrindo sozinho lá e fica aberto. Imagina o cachorro sai, entendeu? Imagina durante o dia o cachorro pega uma criança na rua, entendeu? Por causa de uma placa que tenha dado curto uma vez, você consertou e depois fica com uma série de defeitos. Então não compensa você consertar uma placa eletrônica. Vamos trazer para vocês aqui outra placa aqui, uma placa chamada uma placa inversora, uma placa trifásica. Ela equipa os motores de portão da PPA, os motores Jetflex, é muito conhecida aí por vocês, aqueles motores super rápido. Então essas placas aqui equipam aqueles motores tanto deslizante, basculante, pivotante. Essa placa equipa esses motores. Então uma placa que tem um dissipador bem robusto, bem grande, capacitor já integrado na placa, vem com transformador, um ponto positivo, né? Aqui os sensores aqui tudo fácil de ser colocado, tem os bornes aqui por fora, que ficam aqui nessa extremidade. Tem os conector de acessório, tem os LEDs indicadores, que outras placas não têm, os LEDs indicadores de abertura e fechamento, SD, se está aberto ou não. Então ele tem aqui, que tem a entrada da rede elétrica, uma placa bivolt, ela aceita tanto 220 como 110, entendeu? Tem o fusível aqui na lateral, tem o bus, aqui o LED de status de funcionamento. Então uma placa bem legal de ser funcionando. Você pode colocar aqui os conectores do motor aqui na parte de cima, você pode configurar aqui, entendeu? Mudar a frequência. É bem top essa placa, bem perfeito. É uma placa básica, fácil de ser instalada. Ela tem a opção do programador, tipo aquelas placas que eu mostrei para vocês aqui, ó, que tem esse prog aqui, ó, que vocês podem fazer toda a configuração da placa, né? Não precisa de você estar se abaixando para você estar fazendo as configurações da placa, rampa, força, parada suave, habilitar controle. Você não precisa estar se abaixando para fazer esse tipo de configuração. Então aqui nessa placa você tem tudo fácil de ser configurado. Então um ponto positivo aí para a PPA com esse tipo de placa, com esses programador. Ela tem um E-code aqui, então fica bem melhor. A questão dessas placas aqui, nessas pecinhas aqui, é o seguinte.
Essas placas, aqui tem umas peças, o circuito bem integrado mesmo, é difícil de dar defeito essas partes aqui, chips, essas coisas, é muito difícil de dar algum tipo de problema. Agora vamos lá aos problemas e as indicações. É o seguinte, esse tipo de placa, ela deram uma série de problemas, muitos problemas mesmo, na questão de configurações. O que acontece? De repente você fez uma instalação de um motor de portão equipado com uma placa dessa, de repente você faz uma configuração, sai da casa do cliente, fica tudo certinho funcionando. Com um determinado tempo, o cliente chama, rapaz, meu portão aqui está batendo muito forte aqui, muito forte, está quebrando aqui o batedor. Aí você vai lá na casa do cliente, você vê, puxa, eu fiz a configuração de parada suave nessa placa eletrônica e ela aqui já está descontrolada desse forma. Aí você vai lá, coloca o programador, faz novamente a programação, né, da parada suave, sai do cliente satisfeito mais uma vez, pronto, ele está parando, fechando suave, entendeu? Não está dando pancada, então pronto, agora você vai embora para casa do cliente com 5, um mês ou 2, o cliente fala de novo, o motor está descontrolado aqui novamente, está batendo muito forte, tá isso, aquilo, e aí você vai lá no cliente, poxa, de novo? Então, esse aqui foi uma série dessas placas que vieram com esse problema. Isso aqui não foi problema de configuração, foi problema na própria placa. Eu já peguei inúmeras placas dessas, mais ou menos umas 10 a 11 placas dessa aqui com esses defeitos. E esse modelo de placa tem um grande problema. Deixa eu ver se é essa aqui. Acho que é essa aqui. Esse modelo de placa aqui, que é bem parecido com a outra, é o seguinte, ela deu um problema na questão da recepção dos controles remotos, entendeu? Essas placas aqui, ó, de repente você tem um cliente alegando, eu só consigo acionar o controle remoto de perto. Se eu me passar mais ou menos uns 5 metros do motor do portão, ele não, se eu apertar o controle remoto, ele não funciona, ele não vai. Agora se eu me abaixar lá perto do motor, ele fecha, ele abre tudo normalmente. Então é o seguinte, teve um lote dessas placas que deram problemas aí na questão da recepção do sinal, do controle. A maioria das vezes foi tudo esse carinha aqui, esse metálicozinho aqui que veio com problemas, entendeu? Quantas placas eu peguei dessa aqui? Eu peguei mais ou menos umas 5, 6 placas dessa aqui com esse defeito. Eu levei para a distribuidora e troquei. Imagina aí se você tem um cliente a uma distância de 300 km da sua localidade, da sua instalação. E você tem que sair da sua localidade para a do cliente para fazer esse conserto, fazer a substituição da placa. Isso aí você vai gerar um prejuízo muito grande para você, você vai perder o lucro todinho. Se o cliente chamar 2, 3 vezes no mês, você vai perder o lucro, você vai trabalhar de graça para esse cliente e as fabricantes não vai lhe reembolsar desse dinheiro que você está perdendo. Então isso aí eu estou avisando a vocês para vocês ficarem atentos sobre isso. Até o seguinte momento a PPA não corrigiu essa parte dos controles que só pega de perto, entendeu? Aí é por questão de lote, essas coisas. Então vocês já estão sabendo. Aí vocês vão saber escolher se vocês querem ou não comprar um motor desse que é equipado com essa placa. E se eu não me engano, outro defeito que esse modelo de placa estava dando, ela fechava os portões sozinho, do nada, sem programação nenhuma. De repente você sai da casa do cliente, a função fechamento automático você deixou desativado, mas de repente o seu cliente te liga e o portão começou a fechar sozinho do nada. Bateu no carro do cliente, quando o cliente vinha entrando, e aí? Aí o cliente, você vai lá na casa do cliente, chega lá, pô, o carro dele amassado, e você, poxa, cara, eita prejuízo. Aí você vai lá na programação da placa do motor, você coloca o prog, vai lá na parte de configuração, vê lá se está o fechamento automático, e o fechamento automático não está programado. Eu já peguei uma situação sobre isso. Você vai na configuração de programação, vai na parte de fechamento automático, e a parte de fechamento automático está desativada. Aí você pergunta, será que foi alguma botoeira que está mandando comando? Será que é algum controle travado? Não, mas não é nada disso. Isso eu só tive uma placa com esse tipo de defeito, fechando sozinho, uma só até agora. Então isso para vocês ficarem ligados. Fora isso, pessoal, os defeitos desse tipo de placa foram os capacitores estourando, né? Teve algumas com capacitor estourado, eu mesmo nunca peguei, mas alguns clientes ou colegas meus já relataram sobre isso, capacitor estourado. Pode ser uma sobrecarga de energia, né? Pode ser. Então, tem essa questão aí. Agora, vamos para outra placa aqui, meus colegas. Uma placa bem conhecida, né? No mercado.
muito conhecida mesmo. Essa placa é da marca Acton, né? Essa é uma placa bem interessante, uma placa cheia de configurações, uma placa bem robusta de fazer configurações, uma placa pega qualquer controle. Essa placa tem me ajudado bastante aí, né? Com as configurações básicas, não precisa de programador, não precisa de nada, entendeu? Configurações aqui, os capacitores aqui, tudo tem uma distância certa, perfeita. A questão da placa por fora dela também aqui nunca deu defeito, né? Agora essa placa aqui tem alguns probleminha, que é a questão, em alguns casos, quando ela recebe um pico de sobrecarga, ela praticamente dá um treco, entendeu? Ela fica com dificuldade de receber o sensor, o controle, e algumas vezes o LED vermelho fica piscando direto e você não sabe ver. Agora essa placa aqui é uma placa, tirando isso, uma placa boa, entendeu? Ela substitui as placas eletrônicas da Ross. Ela é uma genérica, ela dá certinho, ó. Mesmo quadrático, mesmo as configurações, ela pega os controles da Ross normal, entendeu? E é bem parecida. Fora isso, é uma placa excelente. Só o defeito que ela tem é o problema na recepção e o problema com o pico de sobrecarga, que você vê o LED piscando aqui, pode ter estragado alguma peça aqui. Agora vamos para finalizar a placa eletrônica mais vendida por mim. Essa placa aqui é eletrônica da própria Acton. Deixa eu ver aqui se é o modelo dela, não dá nem para ver o modelo dela. Central AC4-FIT. É uma das melhores placas que eu tenho aqui. E em questão de configurações, aceita todos os controles, configurações, é tudo perfeita. A questão de curto, sobrecarga, nunca tive problema com esse tipo de placa. Praticamente em 6 anos eu só troquei uma placa só, mesmo assim foi porque rompeu o fusível aqui, mas eu coloquei outro, funcionou perfeito até hoje. Então essa é uma das melhores placas que tem aí, da marca Acton, né? Eu nunca tive problema com ela, sério, não precisa de estar tendo dor de cabeça com o cliente nunca me alegou com o portão abrindo sozinho, fechando sozinho, ou chega e não abre. Então essa placa pega em qualquer tipo de motor, que sendo monofásico, né? Pega em qualquer tipo de configurações, pega todos os controles, é uma placa com código aberto, é uma placa excelente aí para suas configurações diárias, para você equipar todos os motores de portão, e também ela pega na mesma estrutura do que as placas da PPA, ela pega em tudo, entendeu? É uma placa excelente aqui, nunca tive problema com ela, já há muitos anos trabalhando, né, com ela. Hoje já motores de portão já tem que mais ou menos 7 anos que eu trabalho com motores de portão, nunca tive dor de cabeça com esse tipo de placa. Como eu falei para você, só foi o fusível que rompeu, eu fui lá e coloquei outro, até hoje está funcionando, entendeu? Então, são soluções que eu estou trazendo para vocês de diferentes marcas. Eu espero que as marcas daqui para frente mudem seus sistemas, entendeu? Para melhorar e atender, e para não estar dando prejuízo aos profissionais, porque as marcas têm que saber que é o técnico que está oferecendo seus produtos no mercado e oferecendo para os clientes. Ele depende disso para sobreviver. Então, os fabricantes têm que ter um diálogo com o técnico para ver o que precisa mudar, entendeu? E eles têm uma previdência nesse prejuízo que o técnico tem. Porque se o técnico ficar tomando prejuízo, ele não vai indicar a marca mais, entendeu? Vai ficar ruim. Ele não vai comprar mais equipamento dessa marca. Então, de todas essas marcas que eu mostrei para vocês aqui, a melhor que eu tenho é a marca Acton. A Acton é uma das melhores placas que até hoje eu instalei, que nunca deram dor de cabeça. Então, pessoal, fica o feedback para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!